Já viram? Nunca? Prazer. Tá? Deixa eu só baixar isso aqui. Uma sugestão que fizeram no curso 2 passado foi que eu fizesse um pouquinho mais de coisas práticas. Eu consegui encaixar algumas, tá? Então hoje vai ser uma coisa bem mais prática. Sobretudo do GE e do GMM. Na modelagem de equação estrutural isso não dá muito, mas aqui dá. Então, essa carinha, esse é o RStudio. Tá? Ele tem um layout um pouquinho mais bonitinho do R. Tá? O R basicamente é esse cursor aqui. Ó. Então não tem nada, o programa é isso. Você tem que saber programar. Tá? Eu vou usar, eu quero mostrar essas coisas aqui, soma de normal da normal, por exemplo. Tem um comando que chama rnorm. Tá? Isso aqui é só para você brincar, tá bom? Isso aqui não tem nada de... O rnorm é uma normal randômica, random normal. Eu vou criar uma distribuição normal. Então ele inventa para mim dados que atendam certos requisitos da normal. Tá? Então eu coloco rnorm, aí você vai colocar o n, quantas pessoas você quer, com qual média e o qual desvio padrão. Tá? Então se eu colocar, por exemplo, rnorm, sei lá, 100 pessoas, o n100 com média 10 e desvio padrão 2. Ele vai me criar uma amostra com média 10, com 100 pessoas, média 10 e desvio padrão 2. Tudo bem? Tá? É como se eu criasse uma amostrinha. Aí depois eu vou fazer um plot. Você faz plot. Aí isso aqui, o R é uma linguagem orientada a objetos. Tá? Então cada comando tem que estar num objeto para ele salvar. Tá? Então eu vou atribuir isso aqui a um objeto, vou chamar ele de A. Então o objeto A carrega esse comando. Aí quando eu fizer o comando, os dados vão estar dentro do A. Os dados que eu criei. Tá? Então, rnorm, aí depois eu faço o plot do A. Aí ele faz o gráfico do A, para eu dar uma olhada. Aí depois eu vou fazer um B. Rnorm, de novo. Vou pegar a mesma amostra, 100, a mesma média e o mesmo desvio padrão. Ou seja, ele vai fazer duas amostras parecidas. Não vai ser exatamente igual porque é aleatório. Tá? Pode dar uma diferençazinha. Aí depois eu faço o plot do B. Tá? Aí o que depois eu vou fazer? Vou fazer um objeto C, que é a soma do A e do B. Ele vai somar os dois, os elementos. E aí eu faço o plot do C. Aí você vai ver se continua normal. Entendeu a ideia? Não. Tá? Eu faço o plot C. O C é a soma do A e do B, né? Então a gente vê se dá certo. Tá? Aí depois, como eu já tenho o A e o B, eu vou subtrair o A e o B. Então eu faço um D, que é igual a A menos B. E depois faço o plot. Então você vê que a soma de normais dá normal, a subtração de normais dá normal. Aí você vai ver que a divisão dá ruim. Você entendeu como a gente testa? Legal, né? Legal. Legal, é algo útil. É bacana para essas simulações. É útil. Então, para fazer, né? Aí eu escrevo aqui. Então, ó, aqui embaixo. Então, rnorm, 100 pessoas, com, acho que desvio padrão 10 e 2. Aí eu tenho que atribuir isso a um objeto. Então eu coloco A igual a isso. Aí, se eu der Enter, ó, ele dá certo quando não aparece nenhum erro. Quando não aparece nenhum erro, não deu certo. E aí, ele já tem esse objeto dentro dele. Aí se eu fizer um plot de A, olha, é o gráfico. Tá? Tá vendo que está aleatório? Porque é uma distribuição aleatória, né? Ele inventou dados. Esse gráfico é o gráfico de dispersão, quando você usa plot. Se eu usar hist de histograma, hist de A, tá? É o histograma de A. Ó. Tá? Legal. Né? Tá? Então beleza, já tem o A ali dentro. Aí eu vou fazer o B agora. Aí B vai ser igual a o... Não precisa de espaço, né? O rnorm de 100, 10 e 2. Mesma coisa, ele criou o B. Aí eu faço o ist do B. Ist de B. Ó, você vê que deu um pouco diferente? A cara deu um pouco diferente, porque os dados... Mas a média e o desvio padrão são os mesmos, tá? Então você vê, por isso que não dá para pensar graficamente. Porque você pode ter valores com a mesma média, mesmo desvio padrão, com caras um pouco diferentes. Então não dá para imaginar um modelo geral, tem que ser na conta. Tá? Pegaram? Uhum. Aí eu vou fazer o C agora, o objeto C, que ele é o A mais o B. Tá? Agora eu somei as duas normais. Aí eu vou fazer o ist do C. Ó, continua normal.
bem? Então, soma de normais é normal. Agora eu vou criar um objeto D, que ele vai ser a subtração de A e B. Então, é A menos B, tá? Isso aqui é muito comum quando você faz delta. Então, eu pego o antes, tem distribuição normal. O depois tem distribuição normal, subtrai. Aí é o delta, tá? Aí eu faço ist do D. Ó, você viu que até deslocou um pouquinho, mas ainda continua normal. Tá? Então mantém. Agora, se eu fizer a divisão, se eu pegar A, aí eu vou fazer uma letra E, que vai ser A dividido por B. Acho que 2 pontos aqui. A dividido por B. Então, errei, não é divisão. Oi? Barra? É barra. É porque no Python é 2 pontos, eu confundo. A dividido por B. Tá. Aí eu faço ist do E. Nesse cara até que ficou normal, hein? Mas na verdade ele vai ficar aqui quadrado. Porque a distribuição F é uma divisão de duas normais, daqui quadrado. Ele vai ter uma carinha mais de aqui quadrado. Você vê que mesmo a simulação não dá certo, né? Por isso tem que fazer na prova matemática. Tá? Essa é a diferença do matemático e do estatístico. O estatístico faz por simulação, ele tem um erro ali. O matemático não, quero ver no duro, na conta. Tá? Tudo bem? Você pode brincar com isso, tá? E se você colocar R norm, se você colocar R gama, ele inventa uma distribuição gama. R Poisson. O legal de saber as distribuições é brincar. Agora brinque com isso, tá? Então é brincar, subtrair uma da outra, né? Dá uma jogadinha com isso que é bacana. Tá? Então fica como tarefa para o lar. Então você dá uma brincada nessa função R distribuição, né? R alguma coisa. Qual é o programa? É R? R Studio. É de grátis. R Studio. Você pode baixar aí. Tá? E aí você faz, tá? Se você quiser fazer, por exemplo, eu quero fazer eu tenho lá, como se fosse 2 grupos, né? O A e o B agora são 2 grupos. Se eu quiser fazer uma regressão entre eles, tá? Eu quero fazer um em função do outro. Então você tem o comando glm aqui dentro. Então você põe você pode salvar um objeto também, salvar um objeto glm. Aí a primeira, a variável que você coloca primeiro é o y. Não é y igual a x? Então o y primeiro, depois o x. Então eu coloco A, aí acho que no GLM ele aceita, til B. Pronto. Aí ele fez a regressão, só que ele, cadê? Né? Cadê o resultado? Cadê a tabela? Ele não te mostra. Né? Aí você tem que fazer o summary do G. Aí ele te dá a tabelinha, ó, o B ali, ó, tem o T valor, tem o P. Tá? Aí depois você lê com calma os valores. Mas ele faz todos os testes. Tá? O comando glm. Aí tem o comando mais generalizado que é o GALNSS. Isso aqui, dentro desse pacote, tem mais de 100 distribuições diferentes. Então você pode fazer modelos de regressão com 100 distribuições diferentes. Tá? Esse pacote é gigantesco. Mas só tem no E. Tudo bem? Então, basicamente o jogo, a aula passada ela é bem heurística para você começar a mexer no R. Porque como você faz a equação na cabeça, é só usar o comando glm, você estabelece os parâmetros. Então, por exemplo, eu coloquei assim, né? G igual a glm A til B. Né? Quando eu faço isso, eu estou supondo que a distribuição é normal, que é tudo default. Se eu colocar vírgula, gama, aí ele faz a distribuição gama e aí você tem os mesmos parâmetros. E se tiver mais de um? Então, aí o Y é sempre 1, né? Aí B mais C mais D, vai somando. Igual a fórmula mesmo. Igual a fórmula. Por isso que eu encho o saco de vocês com a fórmula. Por isso que a gente vai treinar a fórmula. Porque se você treinar, você consegue fazer no R. Em qualquer programa. Tá? Então, pega aí o papel, vamos dar uma treinada. E a gente vai fazer o programa uma vez. Hoje vai ser bem prático mesmo, vocês não podem mais reclamar de mim. Cadê? Ó, agora eu posso deixar isso aqui quieto um pouco. Não vou deixar assim. Tudo bem, gente? Pergunta, tá, gente? Pergunta, a parte prática é aqui que você vai ver que toda aquela discussão que você ficou fritando, na hora de fazer o teste vai levar 2 minutos. Tá? Não muda nada. Eu peguei várias tabelinhas de análises de dados reais, tá? Os números não importam muito, mas eu quero que, baseado na tabela, a gente veja o teste e faça o modelo. Tá? Então, primeiro, ó, é a pressão arterial,
Né? E aí você tem os pacientes, ó. Na verdade a tabela é feita para trollar vocês mesmos, tá? Então tem os pacientes de 1 a 10, e aí depois tem os pacientes de 11 a 20. Tá? Então você não tem 6 colunas. Né? Na verdade, assim, o banco de dados real não tem 6 colunas. Tem quantas? 3. Tem 3, tá? Porque o paciente de 11 a 20 está embaixo do outro. Que horror. Que horror o quê? Não, porque às vezes você vai pegar o dado de alguém e a pessoa te manda o dado assim. Uhum. É sério, ele manda o dado assim. Não, fica menor a tabela e tal, né? A pessoa não sabe. Então, eu tenho o paciente, né? De 1 a 20. Aí eu tenho o baixo teor e o alto teor. Né? E aqui eu tenho os valores. Tá? É teor de sódio. Tá? Na aula de estatística os caras não sabem nem o que é sódio, então eles nem pensam nisso, tá bom? Mas não lembra mais. Mas a gente sabe, tá? A distribuição da pressão, né, do valor de sódio, né? Na verdade essa pesquisa era assim, eu peguei 2 grupos, um grupo eu dei uma dieta com baixo teor de sódio e outro alto teor, tá? E medi a pressão deles. Então a variável dependente é a pressão, e aí eu tenho 2 grupos, tá? Esses grupos são pareados ou independentes? Ó, imagina que essa pesquisa é minha pesquisa e vocês vão fazer análise para mim, tá? E eu não sei, eu não faço a menor ideia de estatística, eu não sei nada, sabe? Tá? Nada. É meu TCC, tá bom? TCC da Unix, tá? É isso. Então eu fiz mau trabalho, eu sou bem intencionado, tive bastante trabalho, e eu falo, ó, eu peguei 2 grupos, um grupo com baixo teor de sódio e outro grupo com alto, medi a pressão arterial de 20 pacientes, tá? Aí você vai transformar isso no modelo para fazer análise para ele, para a pessoa. Qual é a variável dependente? Qual é o Y? Pressão arterial. É a pressão, tá? Então, beleza, eu tenho pressão. E aí você tem o grupo baixo e o alto. Eles são pareados ou independentes? Mas aqui é um... Como você sabe? Isso, tá estranho, porque eu tô falando pra trollar vocês, velho. Você tem que... Porque como é um paciente, tá na mesma... É um crossover, será? Como O o mesmo paciente pode paciente ser baixo e alto ao mesmo tempo? Então, por isso que eu falei, uma dieta. Ah, Eu tô te dando uma dieta com baixo teor de sódio, mas com alto. não, mesmo Não, mas Então, mesma pessoa. isso, tá vendo? Aí você tem que perguntar pra ele. Entendeu? Porque às vezes a pessoa não fala, assim, ela acha que você entendeu. Tá bom? Ela fala, ó, olha, eu tô me baseando em casos reais, tá bom? Esses são casos reais de pessoas que falaram comigo. Alguns de vocês, tá? Falaram comigo desses bancos. Então, ó, eu tenho 2 grupos, um grupo com uma dieta com baixo teor de sódio e outro com alto, tá? E aí eu medi a pressão arterial deles. Aí a pessoa fala isso, ela acha que você entendeu, tá? O grande ponto é, os grupos são independentes ou pareados? É a mesma pessoa que fez a dieta baixo e alto, ou são pessoas diferentes? Porque aqui no banco, não é porque o banco está arrumado assim que dá para saber, tá? Então, aí primeiro você tem que perguntar para confirmar, tá? Não acredite em você, tá? Pergunta para a pessoa. Se nem ela souber, já fuja, tá? Porque aí já deu ruim. Então, como você olha que é o primeiro paciente aqui, e ele tem as 2 medidas, né? Ele tem as 2 medidas, provavelmente a pessoa fez uma dieta primeiro, depois a outra. Tá? Ele fez o baixo e o alto. Isso vai induzir um viés. Qual é? O fato da mesma pessoa fazer as 2 dietas, então você faz uma dieta, tem um intervalo, faz a outra. De sujeito? Né? Vai ter uma vantagem porque o sujeito é controle dele mesmo, um pouco melhor. Tem a variabilidade é menor. Mas tem um viés. Qual é? Ele pode levar um resíduo de ter feito abaixo. E como você resolve isso? Randomiza a ordem. A ordem. Porque às vezes a pessoa tem uma alimentação com baixo teor, depois o alto, esse efeito de mudança pode induzir um novo efeito. Então você tem que aleatorizar a ordem. Isso que você vai perguntar para a pessoa. Você aleatorizou a ordem? Ai, não! Isso vai ser uma limitação do seu estudo. Já de cara, sem fazer análise. Tá entendendo o pulo do gato? A gente tá fazendo ciência aqui, tá, gente? Não é... Eu já falei, eu quero formar vocês para fazer esse tipo de coisa depois, fora. Tá? Porque já sabe, a pesquisa, né? Já viu. Então, uma sugestão, né? Uma sugestão seria verificar o efeito da ordem. Efeito, ordem. Então, beleza. Tá? Então, sabendo que isso aqui é pareado, né? Eu vou ter a pressão vai ser igual a um B mais um A
eu vou ter o teor baixo e o teor alto. Teor baixo e teor alto. Como é que eu coloco isso na equação? Qual é a minha variável crítica? Eu quero saber o valor dessa pressão, a diferença delas. A diferença, não é? É o que me importa. Então eu vou ter aqui a dose baixa, a dose alta. Aí eu vou ter uma média da baixa e uma média da alta. Né? Aqui estão as pessoinhas. Tá? O que eu quero saber não é esse valor nem esse, é a diferença entre eles. A diferença entre eles não é o A? Não é esse valor? Tá? Então esse valor vai ser vezes, sei lá, o sódio. E aí o sódio vai ter os grupos baixo e o grupo alto. Tudo bem? Como se eu tivesse dois grupos. Aí é um teste pareado. Estão imaginando? Sim. Tá? Então você vai ter o sódio baixo e o alto e vai comparar essa diferença. Isso aqui é igual ao teste de T pareado. Igualzinho ao teste de T pareado. Então esse A vai ser a diferença entre os grupos. Os grupos que seriam as dietas. Tudo bem, gente? Saiu? Tá? Mais um erro, né? Vai ter mais um erro. Agora a gente vai falar do erro. Então, faz sentido pensar que o valor de pressão tem uma distribuição... Antes disso. A variável pressão, né, que é o que eu estou medindo, é contínua ou categórica? Contínuo ou discreto? O valor da pressão. Contínuo, tá? Que distribuição ela pode ter? Normal, gama. Pode ser normal, pode ser... por exemplo, ó. De novo, ele só está raciocinando, tá? A pressão pode dar zero? Não. Só se a pessoa morreu bem morrido, né? Para dar zero, né? Então, ela começa num valor lá, 80, 70, alguma coisa, né? Então ela vai de 70 até muito, mas não muito também. Então ela é limitada, tá? A pressão. Não fica perto do zero, então não tem problema. Então a gama é uma candidata, a normal é uma candidata, tá? Então você pode fazer esses dois modelos se você quiser e ver qual fica melhor. Se eu estiver vendo a diferença, não pode ser gama mais. Se eu estiver analisando um delta, não necessariamente pode ser gama. Isso, então, na verdade você tem que ver. É uma candidata, tá? A normal também pode ser candidata. Aí eu vou mostrar como que você faz para ver qual candidato é melhor, tá? Então, esse cara aqui pode ser normal, gama, tá bom? E eu sei que esses dois grupos são correlacionados, né? Os tempos são correlacionados. E aí vem a questão do erro. Os erros são independentes, as pessoas são independentes uma da outra? Não, a pessoa 1 da pessoa 2. Tá? Isso você vai perguntar para a pessoa. O fato de você ter coletado a primeira pessoa afeta a segunda? Não, eles aparecem ali, então tudo bem. Tá? Então você vai ver a independência dos sujeitos. Mas você tem a dependência do tempo. Beleza, então os erros, eles vão ser correlacionados. Aí tudo bem, né? Então eu vou ter uma matriz que é o baixo e o alto, e aqui também, vou ter o baixo e o alto. Né? A medida, né? No tempo baixo e no tempo alto, aqui. A correlação entre elas vai dar 1, e aí eu vou ter um valor aqui e aqui. Eu não vou por zero, porque não é zero, por 1 quadrado. Vocês estão comigo, gente? Sim. Tá, o raciocínio. Então, como eu só tenho um valor de correlação, só tenho um valor, né? A matriz de covariância que eu quiser escolher, tanto faz, qualquer uma delas, porque só vai dar um valor. Tá? Se eu tiver, a questão da matriz de covariância só vai afetar quando você tiver mais de 2 tempos. Mais de 2 tempos, porque aí vai aparecer tempo 1, tempo 2, tempo 3, aí vai ter 2 valores. 3 valores, na verdade. Aqui e aqui. Aí começa a afetar. Com um valor não dá diferença. Tá? Tudo bem, gente? Então aqui você pode escolher qualquer matriz. Qualquer matriz. Tá? De covariância. Então, normalmente você escolhe a simétrica, que é a mais simples. Tá? Então, ó, tudo isso a gente não fez análise nenhuma. Tá? Aí você pega os dados, vou mostrar, a gente abre lá, coloca a pressão, coloca o sódio, determina a matriz do erro e roda. E aí depois a gente interpreta. Tá? Então a gente vai fazer uns exemplos, depois eu peguei um desses bancos e coloquei no SPSS e a gente roda. Tá? Pra ver como funciona. Beleza, gente? Saiu? Então esse vai ser o seu racional a partir de agora. Não vai ter teste de normalidade, nada. Você vai definir o modelo e a gente vê se ele ficou bom depois. Tá? Beleza? A primeira tabela? Tá? Então aí você dá uma anotada aí. Você tem que começar a pensar assim dos seus dados.
começa a fazer a função dos seus dados já. Tá? O segundo, que é a sensibilidade dentinária, em homenagem a pegar uma pesquisa da Odonto. Altair, Oi. rapidinho. Pergunte. Se eu fizer um delta desses dois valores e colocar no modelo, isso me ajuda a analisar os dados igual ou pode piorar alguma coisa? Nada, não faz diferença, porque ele vai fazer o delta já, automaticamente. Porque naquele gráfico, né? Aquele gráfico, você vai ter o tempo baixo, a dose baixa e a dose alta. Pô, o cara tá chegando mais perto. O cara entra aqui pra ver o Se a dose baixa e a dose alta. Né? Na hora que eu for calcular o A é a diferença entre as médias, que é o que você quer saber. Então, você colocar para ele, se você colocar para ele o delta, ele não tem modelo. Não, mas aí eu vou ver a associação dele com a pressão. Né? Tipo, o que... Ah, não, mas aí eu tenho dois grupos. Você não tem duas medidas, você não vai ter o delta. Não, é que eu tava pensando com outras coisas. Não. É simples, não passa simples. Tá? Mas como que eu vou selecionar? Porque são 3 colunas. Como que eu vou selecionar na hora do banco de dados? Então, essa Eu variável vou selecionar a variável independente. Aí, no caso, eles são 2 colunas. Isso. Então, aqui a gente vai fazer o GE, né? A gente vai fazer o GE. Quando você abre o GE, ele vai pedir qual é a variável dependente. Aí você indica a variável pressão. Tá? É que, na verdade, tem uma coisa que eu não falei. Eu vou pegar isso aqui e transpor. Lembra aquela transposição? Vamos fazer isso. Então, ó, o paciente 1, ele está aparecendo uma vez só. Mas, na verdade, ele tem que aparecer 2 vezes. Sim. Então, eu vou ter o sujeito e o tempo e a pressão. Né, o valor de pressão. Nesse banco não tem dado perdido. Tá? Então, o sujeito 1, ele vai aparecer 2 vezes, ele vai ter o tempo 1 e o tempo 2, que vai ser a dose baixa e a dose alta. E aqui tem os 2 valores de pressão dele. Tá? Se você olhar a primeira linha, ó, sujeito 1, não deu 138 e 143? Tá olhando na tabela? Então são os valores que vão aparecer aqui, ó, 138 e 143. Tudo bem? Eu peguei os valores que estavam aqui, ó, e coloquei em pé. Tá? O sujeito 2 vai aparecer 2 vezes, vai ter o valor baixo e o valor alto. Quanto vai ser o valor deles? 147. 147 e 154. E por aí vai. Tudo bem? Pegaram a ideia que ele vai transpor? Então, essa variável tempo vai ser a variável independente, né, que vai ser esse cara aqui, variável tempo, e a pressão vai ser a variável dependente. Tá bom? Só que aí ele sabe que é medida repetida. Então ele fala, cadê a variável sujeito? Ele saber que essas 2 medidas são da mesma pessoa. Aí você coloca essa variável. Então você vai dar o ID, né, que é a identificação, a dependente e a independente. E aí pronto. Aí ele faz bonitinho. Tá? Por que é melhor fazer o banco assim? Não perde. Porque nesse caso não faz diferença. Mas se tiver dado perdido, ele não exclui o sujeito, ele pega todo mundo. Tá? Legal, né? Então. Maravilhoso. Pois é. Vamos à segunda, em homenagem ao senhor. Você me dá as dicas aí se eu não errar aqui, tá? É uma pesquisa da USP, aliás. É uma sensibilidade dentinária pré e pós-operatória. Então, ó, você tem um material, 2 materiais se fez pra... Pô, dentista gosta de pôr uns nomes bonitos hoje, mas antes eram uns nomes feios. Perereca, jaqueta, pivô. Lembra que tinha um pivô no dente? Obturação. Os nomes bonitos. Hoje não. Antes de fazer uma restauração. Não tem graça. Né? Aí tem o material, tem 2 materiais que você usou para fazer uma restauração. Aí tem um tipo de dentina, que é a seca e a úmida. Aí avaliou a sensibilidade pré-operatória, que na verdade você obturou o dente do cara, que não é pré-operatório. Né? Aí perguntou antes da cirurgia se o cara tinha sensibilidade, sim ou não, e tem a sensibilidade pós. O cara te manda a tabela desse jeito. Tá? Essa é a ideia, você tem que destrinchar a tabela que ele te mandou. Tá? Ele te mandou desse jeito. O banco de dados não vai poder ficar assim. Tudo bem? Porque ó, o que eu tenho? A sensibilidade pré do dente e a sensibilidade pós. Né? Sensibilidade ausente e presente é que tipo de variável? É uma categoria. Né? É uma discreta binária. Tem ou não. Então eu tenho ou não sensibilidade antes e eu tenho ou não sensibilidade depois. Tá? Se eu só tivesse isso, sensibilidade antes com sensibilidade depois, sim ou não? Que teste eu usaria? No curso 1. Eu tenho presença
presença e ausência antes, presença e ausência depois. E quadrado? É o Q quadrado? É um tipo de Q quadrado. Qual? Fischer? Não. Q quadrado pareado. Newman. Mac-Neyman. Newman. É o Q quadrado de Mac-Neyman. Olha seu caderno, ele lembra, você não. Olha seu caderno, tá? Não dá para fazer um Q quadrado de Mac-Neyman aqui, porque você tem outras variáveis também, que é o tipo de dentina e o material, tá? Então eu vou ter que fazer, na verdade, o GE, né? Vou ter que colocar o meu Y, na verdade, ele vai ter outra distribuição, né? Ele vai ter outra distribuição, ele não vai ter mais uma distribuição normal, ele vai ter uma distribuição para variável categórica. Então eu vou ter aqui sensibilidade, né? Eu vou ter o material, aqui eu tenho o material, que é o single e o bond, tá? Eu tenho a dentina, o tipo de dentina lá, a substância que eu uso, que é a seca e a úmida. Aí eu tenho a sensibilidade pré, que vai ser sim ou não, né? Ausente ou presente, e a sensibilidade pós. Outro material é o prime. Presente e presente. É Material single prime. bond e prime bond. Single prime. É. Single ou prime. Tá? Pronto, ó, eu já arrumei um banco melhor. Tá? Quando você for fazer sua análise, faça isso no papel. Não tenta fazer de cabeça que vai dar ruim. Faz no papel. Tá? Então, na verdade, essas são as minhas variáveis. Tá? Quais dessas são as minhas variáveis dependentes? Dependente. É a sensibilidade. Então, esses dois caras aqui é a dependente. Tá? E essas duas são as independentes. Tudo bem? Então a sensibilidade vai ser minha variável dependente. Agora, ó, e aqui é o sujeito, né? Sujeito 1, sujeito 2, por aí vai. Tá? Para eu conseguir fazer o GE, eu vou ter que transpor isso. Tem que transpor, né? Então, o sujeito 1, ele vai aparecer duas vezes, antes e depois. Estão comigo? Então eu vou ter, ó, sujeito, vai ter o sujeito 1 duas vezes, aí vai ter a variável tempo, que é o antes e depois, tá? Então vai ter aqui antes e depois, aqui. Aí vai ter o valor da sensibilidade, né? Vai ter a sensibilidade. Então o sujeito, por exemplo, é que aqui não tem o dado quebrado para cada sujeito, porque você tem, por exemplo, 22. Você tem 22 pessoas que eram ausentes de sensibilidade antes e depois continuaram ausentes. Não está quebrado por indivíduo, entendeu? Então o que você vai falar para a pessoa que te mandou esses dados? Os dados aqui estão agrupados, eu quero um valor separado. Tudo bem? Ele não está te dando banco de dados aqui. Isso aqui não é um banco de dados, isso aqui já é uma análise descritiva. O povo faz isso, tá? Faz, normal, no cotidiano comum, você sabe, já chora, lágrimas agora, sangue, né? Aí fala, eu não tenho. Fudeu, entendeu? Você não tem. Aí você só vai fazer um Mac-Neyman só, tá? Se não tiver. Como assim você não tem, velho? Né? Aí vai pegar os prontuários um por um, vai contar. É que eu fiz na mão. Tem uns caras que fazem isso, que pega o prontuário e faz na mão e põe na tabela. Você tá rindo que você já fez. Né? Então, aqui, ó, sensibilidade pode ser um valor 1 ou 0, presente ou ausente, tá? Então imagina que esse sujeito 1, antes da cirurgia, ele tinha sensibilidade e depois ele não tinha mais. Tá? Então essa coluna vai ser vários 1s e 0s. Estão comigo? Tá bom. Tá? Vários 1s e 0s. Aí vem o sujeito 2, ele vai ter a medida antes e depois dele também. E aqui vai ser, sei lá, 1 e 0, 0 e 1, vai ser qualquer valor. Aí vai ter as outras variáveis, que é, por exemplo, a dentina. Né? O sujeito 1, ele deve ter sido exposto ao mesmo tipo de dentina, porque tem dois grupos diferentes, o seco e o úmido. Então, se o sujeito 1 estiver dentro do grupo, aí vai ter a variável dentina. Se ele estiver dentro do grupo seco, vai aparecer S e S. Vai repetir duas vezes o valor para ele. Se o sujeito 2 estiver dentro do úmido, vai aparecer úmido e úmido para ele. Tá bom? Isso aqui é chatíssimo, mas é extremamente útil. Você vai ganhar meses de trabalho treinando isso. Vai ter a dentina, e depois da dentina tem o material. Né? E aí você vai ver, esse sujeito 1 ele fez o material single ou prime. Então aqui é o single, o primeiro, e o outro é o prime. Aí pronto, ó, agora você tem o banco, agora dá para fazer o modelo. Tá? Isso aqui, velho, é a primeira coisa que você tem que fazer. É começar a pensar as coisas nesses termos. De fazer o banco, imaginar. Tá? Isso aqui, nossa, isso aqui vai te dar uma mão na roda. Incrível. E agora, baseado nesse banco, a gente vai conseguir fazer o modelo. Tá?
Então, ó, olhando aquelas variáveis, qual é a variável dependente? Qual que é o y? Sensibilidade. Sensibilidade, isso é o y. E os outros são x, tá? Então eu vou ter, ó, sensibilidade vai ser igual a b mais a vezes o tempo, que é o antes e depois, mais a1 vezes a dentina, mais a2 vezes o material. Beleza? É mais fácil, né? Mais o erro. É bem mais fácil até a página 2, você tem que treinar isso aqui. Aí depois fica fácil, tá? Mas não é trivial, tá? Não é nem um pouco trivial. É bem mais fácil transpondo, né? Se você não fizer isso. Sim, você não entende. Quebra a sua cabeça. Porque isso aqui é a lógica da nova. A nova pensa assim, né? Um sujeito por linha, os sujeitos são independentes. Aqui não, você tem que pensar como um modelo. Então você vai ter que transpor o banco. Se você ficar em dúvida, faz no papel. Não tenha preguiça, você vai errar. Eu erro o tempo todo. Se eu não faço, tenho que fazer de cabeça, eu só me ferro. Tem que fazer no papel. Tá? Então aqui, B, A1, A2. Tá bom. Aí o tempo vai ter 2 níveis, né? Que é o T2, antes e depois, né? A dentina também tem 2 níveis. Que Seca é e úmida. seca e úmida. E aqui o material também tem 2 níveis, que é o bond e o prime. Tá. Single prime. Single e prime. Beleza. A sensibilidade é uma variável 0, 1. Então você não vai ajustar o modelo normal, certo? Certo? Certo. Tá, obrigado. Tá? Você coletou o dado de uma pessoa só? Não. Então não é Bernoulli. Tá? Se fosse uma pessoa, o modelo para um indivíduo só uma vez, aí é uma Bernoulli. Mas não é. Eu coletei alguns indivíduos aqui, sei lá, tem 32 indivíduos. Então é um modelo ligado a binomial. É uma série de Bernoulli. Aí você vai perguntar para a pessoa, os indivíduos são independentes? O fato de você ter chamado o senhor João afeta o Joaquim? Eles são amigos, não tem nenhum problema. Não, eles não tem nenhuma relação. Então tá bom. Então entra na distribuição binomial. Tá? E aí você vai olhar no programa, a gente viu Bernoulli, binomial, geométrica, binomial negativa. Lembra? A binomial negativa ela incorpora todos os anteriores. Tá? Então, na verdade, a distribuição que você vai escolher aqui é a binomial negativa. Tá? Para esse caso. Então, lá quando você for especificar o GE, você aperta binomial negativo. Para esse caso. Ou você pode... na verdade, a binomial negativa ela apresenta os dados de um jeito. Ou você pode fazer como logística. Porque isso aqui é uma logística, não é? Você não vai ver os fatores associados com uma sensibilidade pós melhor ou pior. Estão comigo? Tá? Então você pode fazer ou com binomial negativo ou com logística, e a gente vê qual ficou melhor. Tá? Uma coisa que eu não falei no curso 1, né? Eu não falei que dá para fazer logística pareada. Mas dá. Agora dá. Eu não falei porque não dava, né, no curso 1. Agora dá. Dá para fazer uma logística pareada. Tá? Se a probabilidade de você desenvolver uma doença aumenta com o tempo. Tá? Dá para fazer. Por que não é Poisson? Porque não tem um tempo, né? O tempo é fixo para todo mundo. É categórico o tempo, no caso. O tempo é fixo, é único. Então eu peguei o pré-operatório agora e pós-operatório. Entendi. Se fosse variável esse tempo, aí poderia ser Poisson. Entendi. Tá? Sabe uma coisa que eu acho que eu não peguei ainda? Essa questão de como que você olha para a variável e você já sabe a distribuição. Não, isso vai levar um tempo. Ah, tá. Não, fique tranquilo. É porque eu olho e falo assim, nossa, não faço a menor ideia. Sim. Se É treino, isso é treino. Isso você só vai pegar no final do curso. De tanto dar exemplo, você vai pegar. Não é trivial. Tá? Não, calma. Então primeiro você tem que imaginar como especificar o modelo, aí depois a gente vai treinando isso da distribuição. Tá? Mas você percebeu que é binária, né? Sim. Então, se é binária, se o y é binário, a logística já entra. Você já conhece do curso 1, já é um candidato. Sim. Aí podia ser isso aqui, talvez não é tão direto, mas a gente vai treinando. Tá? Então fique tranquilo. Como eu só tenho 2 medidas, a minha matriz de covariância aqui pode ser qualquer uma. Qualquer. Porque, de novo, eu só tenho um valor de covariância. Estão comigo? Sim. Tá? Então, beleza. Vou rodar um modelo logístico, depois o binomial e ver qual fica melhor. Mas como é que eu sei? Eu vou mostrar no exemplo. Então, beleza. Então, a gente já fez o segundo. Aí o terceiro é transporte mucociliar relativo. Né? Aí eu tenho concentrações de uma substância aqui, eu tenho 0, 1, 8 e 16. Tenho 4 concentrações e eu medi ao longo de 35 minutos. Tá? Então,
A concentração é uma variável independente ou variável? A concentração é a primeira coluna da esquerda. Independente. É independente. Então, um conjunto de amostras foi testada com a concentração 0, outro conjunto com 1, 8, tá? Então, são grupos independentes. E o tempo, né, o tempo de observação aí é pareado. Então, a gente tem um desenho misto, né? Você tem lá o desenho independente e pareado. E aí, a variável dependente é o valor de velocidade de transporte, essa medida, tá? Então, eu tenho aqui o tempo 5, 10, 15... 20, 25, 30 e 35. A distância entre os tempos é a mesma. Tá? Então, só isso já daria para usar a nova. Tá? Se a distância fosse diferente, já não daria para usar a nova pareada. Tá? E aqui eu tenho a concentração, né, 0, 1, 8, 16. 1, 8, 16. Então, aqui é a concentração. Então, beleza. O que eu vou fazer? Transpor. Né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tempos. Então, por exemplo, eu vou pegar o sujeito 1, a medida 1. A medida 1 vai aparecer 6 vezes. 3, 4, 5, 6, que é o sujeito. Aí eu vou ter o tempo. O tempo vai ser tempo 5, 10, 15, 20, 25, 30. Contei errado? 35. 35, vai ter mais um. Tudo bem? Tá imaginando? Tá? Só estou jogando a coluna. E eu vou ter a concentração. Né? Aí o que vai acontecer é assim. Por exemplo, eu vou ter esses valores aqui, ó, com a concentração 0. 0, 0, 0, 0, 0. Concentração 1, Tá? concentração 8. O sujeito 1, que é o primeiro da linha, ele só foi exposto à concentração 0. Então, para ele, só aparece 0. Quando eu entrar, por exemplo, o sujeito 5, 6, o sujeito 7, tá? A linha 7 é o primeiro indivíduo da concentração 1. Aí aqui vai aparecer S7, aí tem os valores de tempo e a concentração já vai ser 1. Tá? E aí aqui vai ter a variável dependente, que é a velocidade. Então, para o sujeito 1, ó, vai ser 1.24, depois 1.21, 1.16, 1.08 e 0.87. Você vê que faltou 1? Você está vendo que está faltando uma medida no primeiro sujeito? Tudo bem? Então, esse sujeito não vai aparecer uma última vez. Ele vai ter um número de linha menor. Você está vendo que os primeiros não tem o último? Então ele não vai aparecer 7 vezes, ele aparece 6. Tá? O sujeito 1, 2, 3, 4, 5 e 6, os 6 primeiros vão aparecer só 6 vezes. A partir da concentração 1 aparece 7 vezes. Tá? Mas não vai aparecer missing aqui, vai dar tudo certo. Tá comigo? Tá? Então beleza. A variável dependente vai ser a velocidade. A velocidade da reação vai ser B mais A vezes o tempo, mais A1 vezes a concentração. Tudo bem? Mais o erro. Esqueça do erro. Agora o erro vai começar a importar. Né? Tá. Então já tem o tempo, só que aqui tem o tempo, eu vou ter 7 medidas de tempo. E a concentração eu tenho 4 medidas de concentração. Vai ter um monte de dummy aqui, não vai? Você consegue ver que essa variável tempo não pode ficar assim? Você tem que quebrar em 6 dummies. Lembra que você põe uma como referência e compara as outras 6? Então aqui vai ficar 6 variáveis e aqui vai ficar 3. Então o modelo vai ficar enorme. Né? Para você não ter que escrever D1, D2, D3, D4, o que você faz? Você coloca o IJ. Lembra? Então eu vou ter o indivíduo I, isso aqui é o sujeito I, na concentração J e no tempo K. Tudo bem? Eu vou pegar o sujeito I na concentração J no tempo K. Tá? Eu tenho 4 medidas de concentração, eu tenho 7 medidas de tempo. Tudo bem? Então essa variável J ela vai de 1 a 4. Tá? Essa aqui vai de 1 a 7. E o I, que é o sujeito, vai de 1 até o número de linhas aqui, que eu tenho 6, 12, 18... Não, tem mais. Vai dar umas 30 pessoas, mais ou menos 30 observações. Estão comigo? Vocês estão comigo, gente? Isso é importante. Então, a velocidade
na verdade ela vai ser a velocidade do sujeito I na concentração J no tempo K. IJK. Tá? A constante não é a mesma para todo mundo? Então ela não tem nenhum índice. Tá? Esse A aqui que multiplica o tempo, ele vai ser um A para cada sujeito tem o seu tempo, né? Cada sujeito vai ter uma concentração, J, e cada um vai ter um tempo. Então quando eu olho para esse A, escrito desse jeito, esse A não é um valor só. Ele vai ser 4 vezes 7. Vão ser 28 valores. Tudo bem? Então isso aqui é uma matriz, ó. Isso aqui é uma matriz, tá? Então você vai ter a matriz, um valor A111. O que é isso? É o primeiro sujeito da primeira concentração no primeiro tempo. Média, é a média do valor dele. Tá? E aí você vai colocando todos, vai ser um vetor. Estão comigo? Tá? Isso aqui te ajuda muito a ler os textos, sabe? É útil. O A1, também ele vai ter o IJK dele. Né? Porque você vai ter o sujeito 1 na concentração 1 no tempo 1. Tá? E o erro também vai ser IJK, porque você vai ter um erro para cada pessoa, né? Que é o resíduo. Vai ter um resíduo para cada pessoa. Então, ao invés de colocar aquele monte de D, de D1, D2, você faz assim. Fica um pouco mais fácil. Tá? Vou começar a usar essa notação também. E aí tem um outro problema, que é o erro. Tudo bem. A velocidade. Velocidade parece uma variável contínua. Você está vendo que os valores são meio pequenos? Fica entre 0 e 2, vai. Né? Então a variável não varia muito. Isso pode dar problema na gama. Quando chega pertinho do zero, ela não é tão boa. Então, modelos candidatos para cá, pode ser a normal, pode tentar a normal. Você pode tentar uma gama, mais adicionando uma constante. Você soma 5 em todos os valores. Para dar um shift, você pode tentar fazer uma gama. Tá? E aí tem que testar, e aí a gente vê. Estão compreendendo? Tá? O ponto agora é, tudo bem, eu sei que as medidas são correlacionadas. Então, como que é a matriz de covariância? Como que é essa matriz? E agora eu vou explicar os tipos de matriz. Peraí. Oi. Eu não entendi a matriz ali do A e do A1, parece que vai ser a mesma. Não, os números são diferentes, né? Porque isso aqui é a matriz de médias. Tá? Então, é a média dos sujeitos. É que na verdade aqui não vai ter o I. É verdade, porque é a média. Já agrupei os sujeitos. Isso aqui não vai ter I. E aqui, é só JK, desculpa. O erro é IJK, mas isso aqui vai ter I. Então, aqui é a média dos sujeitos no tempo 1 na concentração 1. Aqui também vai ser a concentração 1 no tempo 1. Os valores são iguais mesmo. Tá? Os valores são iguais. Tanto é que você pode fazer... Eu vou mostrar no computador. Quando eu coloco esse como referência, né? O tempo como referência, ele vai mostrar esses valores. Quando eu coloco a concentração como referência, ele coloca esses valores. Vai ser tipo o É um espelhado do outro. Quando a gente faz o pareado na nova. Isso. Lembra no curso 1 que quando você fazia, no GLM, você tinha que fazer a interação? E você tinha que entrar lá na sintaxe. Né? Lembra quando você colocava, sei lá, a tabela do post-hoc da interação ficou esquisita. Você muda a ordem das variáveis para ele apresentar de outro jeito? Aqui é a mesma coisa. Se eu colocar o tempo primeiro e a concentração, ele apresenta de um jeito. Se eu colocar a concentração primeiro e o tempo depois, ele apresenta de outro. Então, são os mesmos valores, só que dependendo do jeito que ele te apresenta, pode dar post-hoc diferente. Tá? Isso é só para organização mesmo. O que eu ia falar mesmo? Ah, sim, as matrizes de covariância. Vocês estão de boa, gente? Claro que não. Mais ou menos, isso. Porque tem muito... Isso, obrigado, eu esperava isso. Porque tem muita informação mesmo. Tá? Tem muita informação. Essa é uma aula que vai dar uma organizada, mas ela vai dar muita informação. A gente vai treinar de novo. Aí eu vou dar mais umas 4, 5 aulas, depois a gente faz outra. Aí você vai ver que vai melhorando. É porque é muito diferente. É muito diferente de estar acostumado, é normal. Tá? Então, vamos às matrizes. As principais matrizes de covariância. Para você especificar aqui. Né? Para que você usa a matriz de covariância? Ela é uma ideia parecida com o Mauchly, do teste Mauchly. No teste Mauchly, ele testa se a variabilidade ao longo do tempo é constante. Tá? Você vai ir além disso. Eu quero saber qual o padrão da variabilidade ao longo do tempo. Então, a matriz de covariância, ela mede o padrão da variabilidade ao longo do tempo da sua variável dependente. Gostei disso, eu concordei comigo mesmo, vou escrever aqui. Então, a matriz mede o padrão
da variabilidade, ao longo do tempo da variável dependente, que é o y. Tá? Então você pode ter vários jeitos de, por exemplo, aqui é o tempo. O y pode ir variando assim, de forma constante. Tá? Não pensa na média, pensa na variabilidade mesmo. Tá? Então ele pode variar de forma constante, isso é uma matriz de covariância. Ele pode variar, por exemplo, sei lá, ele pode começar aqui, aí começar a subir, chega no meio e ele desce. Isso é outro padrão de variação. Isso é teórico. Você tem que fazer uma suposição mais ou menos teórica. Tá? Ele pode ter essa cara, ele pode ter essa cara aqui, ele pode ter qualquer cara. Tá? Pode ser que aumente a variabilidade, então ele pode ter uma cara que é assim, só que na verdade ele faz isso, ó. Ou seja, ele tem um padrão linear, só que a variância vai aumentando com o tempo. A variabilidade dos indivíduos vai aumentando. Então é tipo um remédio que ele faz efeito, só que ele vai fazendo cada vez mais efeito para alguns indivíduos e cada vez menos efeito para outros. Porque o desvio padrão vai aumentando. Você tem que meditar a respeito, tá? São várias matrizes de covariância, eu vou explicar 5. São as principais, tá? A primeira matriz é chamada matriz simétrica. A matriz simétrica, ela assume que todos os valores de correlação entre os tempos são iguais. Todo mundo igual, tá? Então aqui as correlações são iguais. Correlações iguais, tá? Então aqui eu vou ter, por exemplo, nessa matriz desse exemplo, eu vou ter aqui a matriz do tempo 1 até o tempo 7, né? Aqui são 7 tempos, e aqui também, do tempo 1 até o tempo 7. A diagonal principal vai ser 1, né, do valor aqui, e aí eu vou ter uma matriz aqui e uma matriz aqui, certo? São essas matrizes que eu quero ver. E você concorda comigo que elas são iguais, né? Porque a correlação do T2 com T3 é igual do T3 com T2. Então essas duas são iguais. Eu quero supor como são os valores dessa correlação aqui. Como são esses valorezinhos. Por exemplo, Essa matriz, ela é do erro. É do erro, é dos resíduos. Então eu vou pegar o resíduo e vou montar uma matriz a partir dela. Então, isso depois da análise. Porque a matriz do resíduo, ela é similar à matriz dos dados. Tá? Então, isso você não precisa pedir antes. Quando você roda o GE, ele já vai te dar a matriz de correlação. Você só tem que olhar os valores. Tá? Imagina que eu estou olhando a matriz de correlação dos tempos, e eu olho aqui, que o valor aqui, o primeiro valor, por exemplo, é 0,3, o outro é 0,31, 0,4, eles são bem parecidos. Tá? Os valores são bem parecidos ao longo do tempo. Então a correlação do T1 com o T2, a correlação do T1 do T1 com o T2, do T1 com o T3, do T1 com o T4 é mais ou menos a mesma. Isso mostra que as correlações são parecidas. Aí justifica a matriz simétrica. Tá? Então, quando as matrizes são similares, é bem esse efeito azul aqui, ó. Tá? Que é um efeito mais ou menos constante ao longo do tempo. Então pode ser que você rode assumindo que é simétrico e quando você olha ali está muito discrepante, você fica, não é. Isso, tem que fazer aí de novo. Roda de novo. E aí como é que você identifica quando você escolheu errado? A matriz, um sinal, ou a análise do resíduo? Se o resíduo der esquisito, um candidato a ter problema é aqui. Tá? Então beleza. Agora imagina que eu tenho assim, eu olho uma matriz de correlação que eu olho assim. O T1 com o T2 é 0,9. Muito alto. Aí depois começa a diminuir. 0,7, 0,6, 0,2. Vai diminuindo. Conforme você vai distanciando do basal, vai diminuindo a correlação. Tá? Então parece que o que gera o efeito é o que está mais próximo de você. Quanto mais longe do basal, menor vai ficando o efeito. Tá? Pode ser um caso desse, por exemplo. Aí você usa uma outra matriz de correlação, que é uma muito comum, assim, muito usada, que é o AR1. Autoregressivo de ordem 1. Tá? O AR1. É quando as correlações vão diminuindo. Correlações diminuem com o tempo. Tá? Muito usado em dose de remédio. Dose e resposta. Porque vai passando o tempo, o remédio vai depletando e diminui a correlação. Tá? Vai passando o efeito. O AR1 é muito usado. Então você tem que pensar no seu problema. Tá?
Povo da célula do rato. Você está estudando, sei lá, neurotransmissor. Aí você dá uma atividade. O neurotransmissor ele gera uma atividade e depois vai diminuindo, né? É muito R1. Muito cara de R1, tá? Então, essa aqui é bem usada. A simétrica é meio raro, assim, tem que ser um estudo bem controladinho. Aí você vai ter a 3. Simétrica, R1. Você não precisa. Eu vou colocar fora de ordem mesmo. Tem a não estruturada. A não estruturada ela é a pior. Assim, do ponto de vista teórico, né? A não estruturada é quando você não sabe, não sei nada. Tipo, faz aí. Faz aí. Tá? Você não sabe como é a correlação entre os indicadores. Então ele vai supor que as correlações são diferentes entre todos eles. Tá? A vantagem é que ele é muito flexível, a desvantagem é que você precisa de um N maior. Então ele pode não convergir. Às vezes o modelo dá pau porque você pôs isso. Então precisa de muita gente. Tá? Tem muito grau de liberdade. A não estruturada. A4 é R1, então A4 pode ser a Toeplitz. Não, isso aqui não tem no programa. A Toeplitz não precisa. Simétrica R1, não estruturada. Diagonal. Isso. Diagonal. A diagonal. A correlação diagonal, porque aqui, o R1, a correlação vai diminuindo com o tempo. Na diagonal ela vai aumentando com o tempo. Tá? Então, a correlação aumenta com o tempo. Aumenta com o tempo. Então a correlação vai ficando cada vez mais forte. O efeito é posterior. Tá? O efeito local ele é baixo, o efeito vai aumentando com o tempo. Você consegue imaginar um fenômeno que o efeito é maior quanto mais distante dele você está? Do estímulo. Por exemplo, eu te dou uma droga. Essa droga tem uma ação local, rápida, depois diminui. Então é mais a R1. Né? Agora imagina uma coisa que eu te dou a droga, eu te dou o efeito agora, não acontece nada e vai aumentando o efeito depois. Insulina? Não. Abstinência? Não. Craving até pode ser. Né? Terapia. Terapia tem esse efeito. Inclusive terapia alternativa. Tá? Terapia alternativa tem muito efeito diagonal. Por quê? Porque o cara vai incorporando valores, muito além da técnica em si, porque a técnica em si é o que menos importa. Mas ela vai incorporando os valores e vai virando namastê gratidão, não é verdade? Aí o que é virar namastê gratidão? O efeito da correlação vai aumentando com o tempo. É você no crossfit. Por que crossfit é religião? Porque o efeito é diagonal. Você começa lá, sofre, dói, aí vai, e de repente sai camiseta crossfit, tal, revista crossfit, tudo. É isso. Psicologia social, efeito de psicologia social é efeito diagonal. Vai aumentando a correlação com o tempo. Psicologia, batata. A área molecular usa muito a R1. A diagonal é muito na psicologia, não estruturada quando você não sabe. E o simétrico é quando você faz estudos muito controlados. É muito usado na área de engenharia, de produção, sabe? Produzir as coisas iguaizinhas e tal. Tá? Então essas são as 4 principais. Essas 4 principais, você já consegue fazer muita coisa. Mas você entende, ó, que quando você entende a ideia da matriz de correlação, você está entendendo o seu fenômeno. E quando ele sobe e depois desce? Então, aí você tem que ver o tamanho da subida e da descida. Então, por exemplo, eu tenho 7 medidas. Ele vai subindo até a 6ª. E cai na última, você considera em média que está subindo. Tá? Agora, se chega na metade, aí a gente tem que ver. Aí tem que ver outra matriz. Tá bom, eu vou falar, você faz droga. Não, porque às vezes, por exemplo, se você faz uma intervenção, você avalia antes, aí faz uma intervenção e tira essa intervenção para ver o efeito depois, sabe? Boa, isso é um bom exemplo. É um bom exemplo. Você faz um Pra ver washout. se se mantém, assim. Isso, é um bom efeito. Follow-up, né? Oi? De follow-up, todo mundo chama isso. É meio follow-up. É. É assim, eu dou um efeito antes. Então, antes assim, eu meço o basal, aí eu dou um efeito, aí isso vai aumentando, e aí aqui eu tiro o efeito. Tira a droga. Eu tiro. E aí eu vejo se mantém ou se vai diminuindo. Né, quando eu tiro. Tá? Então ele aumenta e vai mantendo ou aumenta e diminui. Né? Aí é o Toeplitz. Toeplitz. Tá? Só que você tem variação da correlação no tempo. Tá? E de novo, isso é meio chato agora, mas depois é só pensar.
Tá? Então é exatamente o medo dela. Ah, eu não sei o que pensar, porque eu treinei muito isso. É treino, não é mágica. É treino. Por isso que eu estou dando um exemplo. Tá? Então, minha variável, a velocidade vai ser ou normal ou gama, vou testar. O erro, aí eu tenho que ver. Quando eu rodo o GE, ele vai te dar a matriz, eu já tenho uma ideia, né, da matriz de covariância. E é isso. Tá? Então esse é o modelo mais elaborado. Assim. O modelo próximo, que é do pH da placa bacteriana dentária, ele tem antes e depois e o tempo. Tá? Para o voluntário. Né? Aí uma pergunta importante. Esse banco do pH aqui, ele está quebrado no meio ou não? Quantos sujeitos tem nesse banco? 21. Mesmo? É 21 mesmo? Não são 42? Então, por que não é igual o banco da primeira tabela de todos, que tem 10 de uma coluna e 10 na outra? Nossa, tem que saber como que fez assim. Isso, difícil saber. Bem-vindo, obrigado, bem-vindo ao meu time. Vocês me mandam essas coisas aqui, tá? Vocês que me mandam, não é eu que produzo. Eu não produzo isso aqui, vocês mandam pra mim. Você vai ajudar o seu colega? Faz lá. Faz aí. Então, seu orientador manda uma tabela assim, faz aí. Acho que são 42, porque o tempo zero é diferente do outro. Não. Não, ele fez várias medidas de tempo antes e várias medidas de tempo depois para a mesma equação. Parece que é isso. Aparentemente é isso. O que você vai fazer? Você vai perguntar. Primeira coisa, não tome conclusão, pergunta. Primeira coisa. Mas é isso. Tá? Então, na verdade, eu tenho dois efeitos. Que é o efeito do tempo e o efeito do período, antes e depois. Tá? E esses dois efeitos são pareados. Então não tem o efeito independente, é um grupo só, que foi visto antes, aí eu vi 1, 2, 3, 4, 5, 7 vezes antes, aí eu vi depois 7 vezes. Então cada pessoa é vista 14 vezes. Mas é o mesmo indivíduo. É o mesmo indivíduo, 7 antes e 7 depois. Tá? E a variável dependente é o pH. Tá. Beleza? Vamos tentar fazer um mais ou menos de cabeça. Tá. Então qual que é o Y? pH. A variável dependente é o pH, então vai ser pH igual a B, mais A vezes o tempo, né, que são 7 tempos, mais A1 vezes o período, que aí são 2 períodos. Tá? Para evitar as dummies, vai ficar IJK, né? Tá? Então eu tenho pH IJK igual a B mais AJK, que aí é tempo, mais A1JK mais erro IJK. Tudo bem? Pegaram a ideia? Tá? Aí, assim, é uma medida contínua. Os valores pH não dá zero. Senão a pessoa morre, né? Não tem como dar zero. Mesmo apesar das pessoas acharem que tomar água deixa você alcalino, né? Se as pessoas entendessem isso. Tudo bem. Tá, então são valores pequenos, mas distantes do zero. Dá para usar gama, dá para usar normal, tá? A gente testa. E aí tem que ver a matriz de covariância. Aí tem que ser um teórico, os dentistas aí tem que ser teórico da relação do pH e a placa bacteriana. Sei lá, vai aumentando a placa, diminui o pH, não sei como que é a relação, mas aí tem que ver. Né? E esse antes e depois é um tratamento. Então eu meço a quantidade de placa lá e bactérias antes, o pH antes, depois dou um tratamento para a placa, reduzir a placa e vejo depois. Aí você tem que supor na teoria, se o pH aumenta, diminui com o tratamento. É estranho, né? Porque parece que o fato dele medir de 0 a 60 minutos também tem alguma coisa aí que ele fez que não falou pra gente. Então, mais coisas para você perguntar. antes. Não, eu meço você agora. Aí eu vejo o seu pH em 1 hora. Depois eu te dou um tratamento para a placa e meço mais 1 hora. Enxaguatório bucal, por exemplo, para ver É que se tem que comparar a altera. variação do pH, né? Você não pode pegar só uma medida. Tem que comparar a variação do pH ao longo do tempo. Então a gente esperaria que essa variável do tempo não deveria ter uma variação ao longo do Muito tempo grande. muito grande. Tá uma cara de simétrico, mas aí tem que ver. Tá? Aí tem que fazer um diagnóstico. Pegaram a ideia? Tá? E a última, guarda esse papel e eu vou usar depois desse arquivo, tá? Essa última também tem um monte de missing. Tá tudo cagado esses dados, né? Que acontece muito, tá? E esse é um dado muito importante, que é de recém-nascido, que é muito difícil de conseguir e tal, né? Então tem missing mesmo. Então nas colunas, ó, são as semanas de gestação, de 26 a 40 semanas,
E aí você tem 2 grupos. Né? Então você tem que, não é nem missing direito, você tem que esperar a criancinha nascer. Né? Então, né, é muito difícil coletar. E aí como é que você faz para analisar isso? Né? Todos os outros com GE dá para fazer. Tá? Porque todos os outros quase não tem dado perdido, aí dá para fazer. Esse último não dá para fazer com GE, porque tem muito dado perdido. Então pode ser que uma criancinha, por exemplo, a primeira criancinha, eu tenho 4, 5, 6, 7, 9, 10 medidas dela. Na primeira linha, eu tenho 10 medidas. Se você pegar, por exemplo, o último do grupo A e G, ele é 6.2, 6.1, 6.2, ele só tem 5 medidas. Então você tem um desbalanceamento muito grande do número de pessoas. Tá? Aí é importante introduzir o indivíduo como fator aleatório. E no GE não dá para fazer isso, aí no GME. Tá? Então esse aqui a gente vai modelar depois, no GME. Tá? Esse é mais grave, assim, o mais complicado. Todos os outros a gente faz por GE e dá certo. Mas nesse caso mesmo, o 26 semanas só tendo um indivíduo que coletou, você consegue? Dá para usar. Então, não no GE. No GE dá ruim, mas no outro dá. Dá. Só não dá para usar se não tiver nada. Se não tiver nada, não surgiu, né? Se você não lembra, você não fez, na verdade, não é assim? Não dá. Se não tem nada, você não vai criar nada, mas se tiver, dá para usar. Beleza? Deu uma arrumada inicial? Agora vamos fazer no computador exemplos para você sentir mais. Sentir mais perto da vida, da rua. Né? Para ver o que o povo faz por aí. Tá? De novo, gente, isso aqui é um negócio bacana porque você está estudando o seu fenômeno enquanto você faz a análise. Né? Então é bacana. Você vai ver que eu vou rodar várias vezes, a gente vai fazer de vários jeitos. Deixa eu... Acho que dá pra ver assim, porque eu posso rabiscar. Deixa eu só... Ligou? Deixa eu minha bateria vai acabar. Acho que agora... Tudo bem, gente? Isso aqui vai ser exercício de prova. Tá? O que vai ter na prova? Eu dou um problema, modela o problema. Põe lá, pá, monta a equação. Aí eu te dou os dados, testa. Leia a tabela. Isso vai ser questões da prova, por exemplo. Tá? Só que eu te dou os dados, você vai colocar o dado do programa, rodar e ver o que dá com a tabela e tal. Tá? É o que você tem que fazer, né? Para os seus próprios dados, então não tem problema. Então, escolher a distribuição, justificar a distribuição, escolhi essa por causa disso e tal. Então, hoje eu vou falar mais da matriz de covariância. Na aula que vem eu vou falar dos modelos de qualidade de ajuste. Que tudo bem, eu fiz meu modelo, quero saber se ficou bom. Tá? Então, vou sair daqui do R mesmo, vou entrar no SPSS. Então, aqui, ó. Abre bem. Abriu, boa. Tá? A tabela que eu escolhi, que é da concentração e do tempo, é uma dessas tabelas. Eu acho que é a primeira. Não, da concentração. Tem tempos de 1 a 6. Eu acho, é a terceira. É a terceira tabela. Tá? Eu escolhi a terceira tabela. Aí o que eu fiz? Ó, eu já fiz ela com o tempo. Aqui na verdade vamos mudar esse valor de tempo para como que é? Velocidade, para não confundir. Velocidade de transporte. Então vem... Ô velho, cadê o mouse? Sumiu. Ah, tá aqui. Tá esquisito. Aqui vai ser valor de velocidade. Velocidade da reação. Aqui vai chamar tempo. E aqui é a concentração. Tá? Vocês anotaram como que ficou essa equação, né? Uhum. Então eu vou ter velocidade vai ser igual a B mais tempo, A vezes tempo, mais A1 vezes a concentração. Tá? Isso é o que eu fiz em pé. Então, se eu colocar aqui, vou colocar aqui em ordem crescente, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 medidas do sujeito 1, os sujeitos estão repetindo na coluna. Tá? Na primeira aula prática do site, eu mostro como fazer transposição, no SPSS mesmo. Então, continua montando a tabela como se fosse a nova, compridinha e tal, depois é só transpor. Aqui no SPSS a gente usa esse comando transpose, aqui, tá? Ou restructure, depende do tamanho da tabela, você pode usar um ou outro, tá? E aí ele faz assim bonitinho, tá? Então beleza, vou fazer meu modelo. Tadã, primeira vez, fazendo um modelo bacana.
Então vem, ó, Analyze, Que emoção. Generalized Linear Models, GE. Tá? Agora a gente vai no GE. Nunca apertei esse botão. Gente, olha, que beleza. O GNM fica aqui embaixo, ó. Mixed Models, tá? Esse aqui é o GE. Aí você entra aqui no GE, ele vai... O que ele está dividindo as tabelas? Deixa eu jogar pra cá. Isso, tá. Aí aqui, ó, variáveis do sujeito, subject, então você tem que dizer quem é o sujeito, para ele não repetir. Então aqui eu pego o ID, ó, a identificação do sujeito é a variável do sujeito, tá? E aqui eu tenho within subjects, entre sujeitos. Que medidas eu tenho pareadas? Que no caso é o tempo. O tempo é pareado entre os sujeitos, então eu coloco o tempo aqui. Opa. O tempo. Tá? Tá vendo aqui embaixo, ó, structure, working matrix. Aqui são os tipos de matriz de covariância. Olha. Tá? Então, todo aquele lero que eu falei, só precisa apertar esse botão. Tá? Vai levar 1 segundo. Então, ó, olhando, vamos supor primeiro, aqui ele coloca independente. O independente é o simétrico. Tá? Anota aí que eu esqueci. O independente é o simétrico. Tá? Deixa eu dar esse código aqui, porque as pessoas fazem diferente dos outros programas. O independente, ele é o simétrico. O AR1 é AR1 mesmo. O não estruturado é o último, unstructured. Aí tem o... Quais são os outros que eu falei mesmo? Eu sempre confundo. Diagonal. O diagonal... O diagonal, ele é o M-dependent. M-dependent. É simétrico. O independente. Ah, o Toppings. Isso. O Toppings é o outro, que é o exchangeable. Tá? Eu falei todos os tipos que o SPSS tem, então tá bom. Tá? Porque tem mais tipos, mas esses são os principais. Tá? Então, vamos começar imaginando o independente, que é o mais simples. Tá? Então, deixa o independente. Aí, ó, aqui eu já defini, né, o meu sujeito e o tempo, e a matriz de covariância. Agora eu venho no tipo de modelo. Aqui tem as distribuições. Tá vendo? Então, ó, minha variável resposta é contínua. Tem aqui linear e gama. Agora eu já sei o que é gama. Já consigo clicar se eu quiser, não é verdade? Ó, aí ele coloca gama com log link. Tá? Gama com log link. O que quer dizer isso? A função de ligação do gama é o log. Então, ele vai te apresentar os dados como odds ratio, e não como medida contínua. Isso a gente vai treinar mais na outra aula. Eu vou falar de medidas de ligação. Tá? A gama tem uma grande vantagem que ela é muito flexível. A desvantagem é que ela vai te apresentar os dados em probabilidades, e não num valor contínuo. Tá? Não, mas dá para interpretar de boa. Dá para interpretar de boa. Aí eu treino essa interpretação. Tá? Vamos supor primeiro que é linear. Tá? Se minha variável é contagem, lembra discreto? Ó, Poisson, binomial negativa. Né? Se minha variável é ordinal, tipo, eutrófico, sobrepeso e obeso. Isso aqui é chamado de regressão ordinal, que é a logística. Regressão logística. Presença ou ausência ou multinomial. E aqui eu tenho quando a resposta é binária. Pode ser a logística binária ou um intervalo censurado de sobrevida, que é a análise de sobrevida. Então ele coloca todos esses testes dentro do mesmo modelo. E aí você tem os dados mistos. Lembra que aquela variável que vai, tipo o PT, vai dando um custo e quando é PT fica igual? É variável mista, é a tweet. Tá? E se você for mais bandido mal, você pode customizar o seu próprio modelo. Aí você escolhe a distribuição, ó, tem gama, binomial, multinomial e tal, e a função de ligação que você quer. Aí a aula que vem eu explico o que é a função de ligação. Se você for bandido mal, você pode especificar aqui. Já. Então é bem bacana, vai. É bem legal, dá pra fazer umas coisas, dá pra fazer uns erros bonitos pra cacete. Não dá pra fazer umas coisas erradas, boa, aqui. Né? Então, ó, tudo que a gente viu no curso 1 tá dentro do linear. A gente só viu o linear, tá? Agora dá pra ampliar mais. Aí beleza, vou definir o linear mesmo pra começar. Aí tem a variável resposta. A variável resposta é o y. Você entra aqui no y, ó, variável dependente. O treino tá funcionando. Então aqui eu vou pôr a velocidade, minha variável dependente. Beleza, variável dependente, tá? Aí eu vou pôr os preditores, que é o x. Né? O x, ó, ele pode ser categórico, fator, ou contínuo, covariate. E aí você escolhe, né? Coloca as categóricas em cima e as contínuas embaixo. No caso, eu tenho a concentração, só que a concentração são tipos de concentração. Então ela é categórica, põe aqui no factor. O fato de estar como reguinha ou quadradinho não importa. E aqui eu tenho o tempo, que são as medidas de tempo, que também é categórico. Coloco aqui as duas. Tá?
Se você quiser mudar a referência, sabe, a referência eu não quero basal, eu quero o último tempo. Você clica aqui no opções, no options, e aí tem, ó, trocar de ordem ascendente para descendente, dá para trocar a referência. Aí você brinca com isso depois, tá? Então beleza, ó, já vi meu Y, vi meu X, agora eu tenho que montar o modelo. Tá bom? O que é um modelo? Ó, eu não montei a equação, não coloquei lá, velocidade é igual, concentração mais tempo. Eu não podia colocar interação? Não podia botar mais um termo que é a interação? Podia. Como que você define aí? Tá? Se você der OK agora, ele vai dar um erro falando, cadê seu modelo? Definiu tudo e não definiu o modelo. Então, ó, se eu colocar aqui, jogo aqui, né? Então, é difícil, mas você está fazendo aos pouquinhos. Entendeu? Você está construindo um pouco melhor. Com treino você vê que é muito mais fácil. Se eu fizer assim, ó, eu jogo só a concentração e só o tempo, é o modelo que vocês escreveram. Concentração e tempo. Se você quiser colocar a interação, você marca os dois e coloca aqui na interação e joga. Ele te dá a interação também. Tá? Um truque que você podia anotar, tá? Esse truque, que é o seguinte. Tá vendo que tem concentração e tempo? A concentração vem primeiro. Tá? Concentração eu tenho lá, acho que são 5 concentrações. Então o que ele vai te dar? Na concentração 1, comparando tempo 1 com 2, tempo 2 com 3. Isso vai ser um post-hoc que ele vai te dar. Ah, eu não quero a comparação dos tempos para cada concentração. Eu quero, dentro de cada tempo, a comparação das concentrações. Tá imaginando? Você tem que inverter a ordem. Tudo bem? Então se eu colocar concentração e tempo, ele fixa a concentração e varia o tempo. Se eu quiser fazer o contrário, fixar o tempo e variar a concentração, eu tenho que mudar a ordem. Como que eu mudo a ordem? Aqui não dá para mudar. Mas se você voltar aqui no preditor, ó, tá vendo que o tempo está embaixo? Você aperta esse botão maroto aqui e joga ele para cima. Aí inverte a ordem. Tá? E aqui, ó, no model, tá vendo que, ó, vou fazer de novo, ó. Eu aperto aqui embaixo, ó, tá concentração e tempo, certo? Aí eu olho aqui no model, ó, concentração tá em cima. Se eu voltar aqui, ó, e jogar o tempo em cima, aí vê que no modelo o tempo fica para cima. Aí eu tiro essa interação, por exemplo, e coloco essa, tempo por concentração. E ele muda a ordem. Tá? Às vezes é muito bem mais fácil apresentar os dados de um jeito do que do outro. É que parece muito complicado, mas você vai pegando fluência, depois fica fácil de fazer. Eu vou deixar assim mesmo, que tá bom. Então, ó, especifiquei o Y, o X e o modelo. Eu estou fazendo a equação, por isso que esse exercício serve para alguma coisa. Tá? Fiz minha equação, aí aqui no estimation não precisa pôr nada, nas estatísticas nada, e aqui são as tabelas de média. Você pode selecionar as 3 tabelas, jogar aqui, e ele vai te dar uma tabelinha das médias, que é o que você vai usar, né? Tabelinha da média. Se você quiser pedir post-hoc, você pede aqui, ó, pairwise. Isso tem tudo na aula prática, tá? Mas estou fazendo uma vez para você sentir. E aí você pode comparar aqui, né, fazer o post-hoc, por exemplo, ou o ferrão. Tá? Então aqui ele vai te dar a tabela das médias e os post-hocs, igual no GLM, clássico. E é isso. Tá? Aí falta só uma coisa, que é o botão Save. No botão Save, o que a gente tem que fazer? A gente fez o nosso modelo, como é que eu sei que ele ficou bom? Tem que fazer a análise do resíduo. Para isso tem que ter o resíduo, certo? Aqui tem o botão Residual. Você vai marcar ele. E ele vai salvar no banco de dados os resíduos. A gente vê se o modelo ficou bacana. E você não pode esquecer. Né? Eu faço o modelo, fico todo feliz e não sei se ele ficou bom. Aí você dá OK, finalmente. Né? Aí beleza, ele fez as paradinhas. Né? Ele fez as paradinhas. Ele fez esse modelo com a interação. Eu vou fazer antes, vou rodar rapidamente aqui, deixar só rodado, o modelo sem a interação. Eu vou entrar aqui no model, vou tirar só a interação. Ó, a única coisa que eu tirei foi isso e rodo de novo. Tá? Esse modelo só com a interação você tem, está no seu papel, que eu coloquei aí no final. São as últimas tabelas. A gente vai interpretar junto. São as últimas, está na última página. Tá? Essas são as 3 tabelas que você precisa olhar. Só. Tá? Então, nessa tabela, ó, olha a primeira tabela que é o Model Effects. Tá vendo? O Model Effects, a tabelinha vai estar... Aqui ele dá o tamanho da amostra, a distribuição que você usou. Aqui, ó, Model Effects, tá? Essa tabelinha. Essa tabelinha tá aí, para você ler, porque aqui nem gente que vê muito vê, né? Porque é muito pequeno. Então tem, ó, o Intercept, que é 162,070, ó, tá igual aqui, tá? Você vê o valor. Então esse é o valor do B da equação, tá?
Aí vai ter o valor da concentração e do tempo. Não tem a interação, porque eu fiz sem. A interação para ficar mais fácil. Tá? Então o que essa tabela te diz? Ela te diz quais variáveis têm efeito. Tá? Então, eu estou escrevendo meus resultados. Qual é a minha pergunta de pesquisa? Quero saber se existe efeito do tempo e da concentração sobre a velocidade da reação lá. Tá? Essa é a minha pergunta. Aí eu vou escrever os resultados. Os resultados dizem o seguinte. Segundo o GEE, com distribuição normal, ou linear, você escolhe, e matriz de covariância simétrica, podemos dizer que o tempo foi um fator significativo. Tá olhando a tabela? O tempo foi significativo, então quer dizer que tem diferença entre os tempos, só que você não sabe quais. Tá? Aí você põe lá o valor do Valde, que é 55, e o P, 000. Tá? Para saber aonde, você vai na tabela de baixo, que é o Parameter Estimates. Tá? Nessa tabela de baixo, ele vai te dar os coeficientes. Lembra que quando eu coloco, tipo, IJK, não vai ter uma matriz? Ele vai dar os valores dessa matriz. Então, ó, no Parameter Estimates, a primeira linha é o intercepto, que é o B. Esse valor você não usa, o B. Aí depois não tem a concentração, que tem lá, concentração é igual a 32 ou 64. Tá? Tá vendo que o primeiro valor é 7.7 e o outro é 0? Tá comigo? Sim. Tá vendo aí o valor, né? Qual é a diferença? O que é esse 7.7? Esse valor representa o quê? A ordem que está sendo comparada? Não. O que é o número? O número representa o quê? Porque ó, a variável concentração não tem 2 níveis. Tem. Só 2, né? Então eu tenho um ponto e outro. A diferença? A diferença entre eles, a diferença na média da velocidade entre eles é 7.7. Tudo bem? Interprete, assim, no caso da linear, interprete os betas como diferença de médias. Tá? Por isso que um é 0 e o outro é 7.7. Então, na comparação entre a concentração 64 com a 32, a diferença na velocidade é 7.7 pontos em média. Aí se tivesse 3 grupos, seria a diferença com relação ao grupo A de referência. Isso. Você vai ver isso no tempo. Tá vendo no tempo, ó, que ele coloca várias medidas e a última é 0? Ah, sim. Ou seja, ele está comparando cada uma delas com o 0, com o 7, Tá. com a referência. Então, olha, por exemplo, o tempo 1. O tempo 1 tem uma média de 17.4 unidades de velocidade a mais do que o tempo 7, que é o 0. Tá comigo? Tá? Então, ó, o que eu tô vendo nessa tabela? A comparação de todos os tempos com o 7. Ah, mas eu queria saber a comparação do tempo 2 com o 3. Não está nessa tabela. Como que você descobre? Mudando a referência. Se você rodar de novo, mudando a referência, você acha. Beleza? Tá? Aí ele vai te dar o beta, que é o valor da diferença entre médias. Tem esse lower e upper, que é a diferença, é o intervalo de confiança. Né? E vai ter o P, ó. Tá? Então, no P, você vê que a concentração não é significativa, 0,42. Então, esse 7,7 é muito pouco, a diferença é muito pequena. Mas, entre os tempos, você tem diferença, por exemplo, entre o tempo 2 e o 7. Você consegue ver? Que na significância, que é a última coluna, deu 0,02. 0,024. Isso está no tempo 2, certo? Então, o tempo 2 é significativamente diferente do 7. Tá? Onde tem mais diferença? O 3 também é diferente do 7. Tá? E é isso que você pode falar. Eu não coloquei interação, porque senão vai ficar muito complicado. É só para começar a interpretar. Tá? Então, o que você vai descrever? Isso aqui vai virar um parágrafo. Né? Então, segundo o GE, podemos dizer que o tempo, ao longo do tempo, houve variação na velocidade, independente da concentração. Independente da concentração, e as análises subsequentes mostram... Alô? E as análises subsequentes mostram que entre os tempos, temos diferença entre o tempo 2 e 3 com o 7. Beleza? Nossa, mas aí se eu quiser, por exemplo, comparar o 2 com o 4, tem que fazer de novo. Tem que fazer Mas de novo. Se eu quiser o 2 com 6, faz de novo. Então, mas por isso tem um pulo do gato, para não precisar rodar tantas vezes. Tá? Que é aquela tabela das médias. Lembra o post-hoc? Se você pedir aquele post-hoc, ele dá tudo. Então, normalmente você roda assim, o Parameter Estimate, dá uma olhada no post-hoc para ver se tem alguma coisa que interessa. Baseado naquilo, você arruma a referência e aí deixa a tabela do jeito melhor para você. O que você vai pôr no artigo? É essa tabela, né? E as médias. A tabela descritiva das médias. Tá?
Tá vendo que embaixo tem mais uma matriz aqui? É a matriz de covariância. Tá? Essa matriz de covariância, ó, você tem o intercept, você não considera. Aí tem as concentrações, você não considera. E tem os tempos. Tá vendo? Então você vai ficar só com as últimas, pula as 3 primeiras linhas, fica com as outras. Olha a concentração entre o tempo 1 e o tempo 1, dá 1. Né? Depois entre o tempo 1 e o tempo 2 dá 0,89. Depois 0,71, 0,72, 0,70, 0,49. Tá? Ou seja, a correlação vai mantendo constante, ela só começa a mudar a partir do tempo 6. Lá no finalzinho muda um pouco. Tudo bem? Então, você podia considerar simétrica mesmo, né? Porque é mais ou menos parecido. No máximo a R1, que tem uma pequena queda. Pegaram a ideia de como você escolhe a matriz de covariância? Então, as covariâncias são altas, mas vai mantendo, só no finalzinho que cai. Então, usar a R1 ou a simétrica é justificado. E aí, se não é a que você selecionou, você volta a selecionar. E roda de novo. Tá? Não interpreta os coeficientes sem fechar a matriz de covariância. Porque dá diferente. Muda tudo. Às vezes muda tudo. Toda a inferência. Ah, mas eu gostei mais do outro. Aí o lado dentro da força invadiu você. Não pode. Tá? Então, normalmente, o modus operandi é assim. Roda, dá uma olhada nos efeitos, né? Olha a matriz de covariância, vê se está tudo certo. E aí depois interpreta os parâmetros. É a última parte. Por que Tá? no tempo 7 não aparece nada? Eu acho, não sei, eu acho que quando eu copiei e colei a tabela ele excluiu alguma coisa. Tá? Mas se você rodar a análise, ele fica... Tá? Eu vou mandar esse banco por mensagem para você tentar fazer. Tá? Mas veja, que toda essa análise complicada vira um parágrafo. De 4 linhas. Então, qual que é o resultado final? O modelo mostra que temos efeito do tempo, independente da concentração, e as análises subsequentes mostram que o tempo 2 e 3 é diferente do 7. Então, toda essa análise virou 4 linhas. 3, 4 linhas. Bom? Então você gasta muito fosfato para depois virar um texto bem conciso. Por isso que é uma análise muito melhor. Só vi vantagens. Até agora só vi vantagens. Tá? Tá. Vamos agora, eu rodei com a interação. Porque essa interação eu vou fazer depois, porque senão fica muito mais cansativo do que já é. A primeira análise que eu fiz aqui, eu fiz com a interação. Né? Ele vai dar a tabela, aqui o Model Effects, tá vendo? Aí vai ter concentração, tempo e a interação. Você vai ver que a interação deu significativo. Aí ele vai dar o efeito da concentração, o efeito do tempo, ó, e aqui é o post-hoc, né, da interação. Tá vendo que ele colocou, ó? Ele coloca uma medida e 0. Então o que ele está fazendo? Ó? O tempo 1 e as concentrações, ou seja, ele pega o tempo 1, compara uma concentração com a outra. No tempo 1, depois no tempo 2, no tempo 3, por aí vai. Por quê? Porque eu coloquei o tempo antes. Se eu colocar a concentração antes, inverte. Tá bom? Então aí você vê qual jeito fica melhor para você. Tá bom? Beleza. Então, porque como é muito grande essa parte, eu pulei, porque tem que treinar a interpretação mais simples primeiro. Aí aqui ele vai dar o parameter estimates, tá vendo? Ele dá uma tabela grande. Aí aqui ele vai dar os estimates. Ó, isso aqui é a média, que é o valor que você vai pegar, só a média. E embaixo ele faz um post-hoczinho. Então, ó, a concentração tem 2 valores e o post-hoc não significante. Quando eu olho o tempo, isso aqui é o tempo, ó. Ele coloca os 7 tempos e ele compara 2 a 2. É aquele post-hoc normal da A9, tá? E aqui você pode ver se tem mais diferenças, além de todos com 7, tá? E aqui você dá uma olhada. O valor que você vai pegar para o artigo é esse, que são as médias, que é muito útil, tá? Você pega essas médias, os parâmetros e solta. Não precisa pôr o post-hoc nem nada. No máximo você faz um gráfico. E aí ele coloca, ó, uma coisa que no GLM você não tem, que é o post-hoc da interação sem a sintaxe. Então ele dá para cada tempo as concentrações, ó, essa tabela da interação. E aqui ele dá o post-hoc de tudo com tudo, ó, vê que fica bem grande. Pegaram a ideia? Sim. Então é o mesmo GLM, só que com mais cuidado. Você toma mais cuidado com o que está acontecendo, tá? Aí aqui é a outra análise, aí acabou, tá? O que eu fiz agora, ó, eu salvei no banco de dados o resíduo. É que ele salvou um a mais porque eu rodei 2 vezes, pagar o último. Ele salvou o resíduo. Aí eu tenho que saber se ficou bom, né, o modelo. Então como que eu faço? Eu tenho que ver se esses resíduos são normais. Posso fazer um qqplot, certo? Então eu venho aqui, Analyze, Descriptive, já tem o botão qqplot, ó. Já botaram aqui, qqplot. Aí você pega o resíduo, joga aqui, eu quero comparar o qqplot com a normal, né, normal.
e dou OK. Aí eu... Cadê aqui o botão? Aí ele está fazendo. Ah! Tá bom, né? Não dá pra enganar, não dá? Não dá. Tá bom. Só os valorzinhos embaixo ali estão um pouquinho, não é nada. Acho que ficou bom. Dá pra ficar melhor? Sempre dá. Sempre dá. Mas aí, né, depende do seu tempo, esforço, vontade, dedicação, né, tal. Quanto meditação você vai fazer, né? Se você alcançar o sétimo sentido, aí você faz um negócio melhor. Mas esse gráfico de baixo que ele dá, ele é muito útil. Esses pontos não são os resíduos, são os indivíduos. Tá? Lembra da distância de Cook? Para ver os outliers? É esse gráfico. Ele já está junto. Olha que beleza. Tá vendo que tem um herói ali em cima? Sempre tem um maldito, né? Tem um herói ali em cima. Ai, será que... Ele não... Provavelmente, como está muito bonitinho, dificilmente ele está puxando a diferença. Tá? Mas ele é um outlier, né, gente? A gente fica meio curioso. Quem é esse cara? Primeiro, a gente tem que descobrir. Então, ó, a dica é, você clica 2 vezes aqui no gráfico. Clica 2 vezes, ele vai abrir uma janelinha. Que a janelinha veio parar aqui, não sei porquê. Calma, aqui. Você clica aqui na janelinha, ó. Aí você clica na bolinha. Clica na bolinha, ele vai marcar todas as bolinhas. Né? Aí você clica com o direito. Isso tem no vídeo. Você clica com o direito. Aí tem aqui o velho labels. Cadê? Show Data Labels. Show Data Labels. Ele vai colocar o número que essa pessoa pertence. Tá? Ele vai colocar em todas, mas não importa. Ó, é o número 77. Então esse é o herói 77. Aí você vai no banco de dados, olha pra ele, dá uma olhada. O que você está fazendo aí? Né? Você olha, 77... aqui, 77. É esse cara aqui, ó. Aí o que você pode fazer? Pode fazer uma análise sem ele. E ver se muda a inferência. Tá? Como são muitos, é só um, acho que não vai mudar muito, tá? Mas você pode fazer, tá? Eu vou rodar rapidamente só para você ver como é fácil. Eu ainda tô cabreiro, eu quero fazer um modelo gama, porque agora eu sou bandido mal, eu quero fazer uma outra coisa que seja normal, tá? Eu rodo a mesma coisa, ó. Coloco tudo igual, mesma coisa, eu só venho aqui no tipo de modelo e mudo para gama, porque eu sou Jorge, sabe Jorge? Aquele programa virou um meme, né, que Jorge quer ser hardcore e sua mãe não deixa, tipo é isso, né? Aí eu quero fazer uma função gama, só trocar e rodar de novo. Você roda de novo, quando você rodar de novo ele vai fazer o modelo de novo, você dá uma olhada para ver se a inferência é a mesma. Como que você sabe isso? Você vai olhar a tabela do Model Fit. Model Effect. Ó, Model Effect continua o tempo significante e a concentração não. Então parece que é a mesma coisa. Tá? Só que como você já rodou a análise, você salva o resíduo. Parece que o resultado é o mesmo. Ele salvou aqui, ó, resíduo 1, agora é o resíduo da gama. Você volta, lá no modelo, aqui bonitinho, no QQplot, tira aquele que você fez e coloca o outro da gama. E roda de novo. Né? Aí você vai dar um bizu. O outro ficou melhor, não ficou não? Porque aqui tá saindo embaixo em cima, lá tá só saindo embaixo, não é verdade? Então, ficou melhor, é normal mesmo. Tá? E aí você vai, será que tem aquele outlier, continua sendo estragando o jogo? Melhorou um pouquinho, ó, tá vendo? Ele tá mais pertinho dos outros. Tá um pouquinho mais perto, mas não muito. Então, por consenso, acho que é normal, é melhor, né? Mas o QQplot não parece que melhorou. O QQplot aqui? Não parece que melhorou com a gama. Não melhorou. Não. Ele tá até um pouquinho pior do que o outro. Né? Na normal só escapava embaixo, aqui em cima. Então parece que o modelo normal, linear, tá bom. Você entendeu como a gente trabalha? Esse é o modus operandi do curso 2, gente. Vai ser assim, tá? Você viu que a interação deu significativo? Né? Só a última coisa, antes de encerrar hoje. Como que é o gráfico disso? Eu estou dividindo com vocês a análise como eu mesmo faria. Tá? Eu estou fazendo em voz alta. Uma coisa que eu faço sozinho, no recôndito do meu lar, estou falando com vocês. Tá? Então, eu tenho aqui os tempos. Né? Aí tem do lado do tempo 1 até o tempo 7. E eu tenho 2 grupos, que é a concentração 32 e o 64. Tá? Não tem a interação? Então, ó, se o gráfico desce assim, né, eu tenho diferença entre as concentrações, mas não o tempo. Né? Se o gráfico desce algo assim, ainda até mais perto, aqui assim, aqui eu tenho diferença dos tempos, mas não da concentração. Lembra do curso 1? Tá? Se deu interação, o que aconteceu? Cruzou de algum jeito. Né? Então, sei lá, um era assim, o outro, sei lá, cruzou. Alguma coisa.
Por isso que às vezes a interação é mais útil, porque parece que uma concentração era melhor num tempo e depois mudou. E aí como que você faz para identificar isso? Tem o post-hoc, mas às vezes fazer o gráfico de barra de erro é muito útil. Ainda mais porque a distribuição é linear, né? Então a barra de erro mede mais ou menos o que está acontecendo. Então uma coisa útil é você ir nos gráficos. Vamos fazer um gráfico de linha. Gráfico múltiplo, porque vai ter duas linhas. E para uma variável só, porque é só a velocidade. Aí eu pego aqui, eu vou pegar uma variável, coloco a velocidade, que é o que eu quero saber, a média mesmo. Category axis, no eixo das categorias, você sempre vai colocar a variável que tem mais categorias. Tá? O que é melhor? 2 linhas em 7 pontos ou 7 linhas em 2 pontos? É melhor, quanto mais categorias aqui, melhor. Tá? Então eu coloco, no eixo das categorias eu vou colocar o tempo, que tem 7, e as linhas são definidas pela concentração, que tem 2. Entendeu? Tá? E aí, beleza. E aí eu vou, aqui nas opções, eu vou pedir para ele colocar a barra de erro. Aí você pôs o tempo nos dois? Não, o tempo está no category axis e a concentração na linha. O que é o primeiro lá? O primeiro é a média da velocidade, que é a variável dependente. Tá? Lembra que é o efeito do tempo e da concentração sobre a velocidade da reação? Tá? Aqui na variável eu coloco a velocidade da reação, que é esse eixo aqui, ó, que é o y. Tá? É a velocidade da reação em relação ao tempo para 2 grupos. Tá? E aqui eu vou pedir a barra de erro. Então, aí ele faz o gráfico. Aí, ó. Tá vendo que dá uma cruzada? Né? Depois você customiza o gráfico e deixa ele bonitinho. Mas o que acontece? A concentração 64 está mais baixa, depois ela começa a aumentar a partir do tempo 5. Né? Só que aí você tem que ver se... Tá vendo que não cruza, né? Então, aqui, ó, por exemplo, esses dois são diferentes, eles são diferentes no basal, depois eles vão ficando similares. Mas tem uma tendência ali. Né? Parece ter uma tendência de mudança. Mas não é significativa. Tá vendo que os intervalos cruzam? Não é significativa. Aí você pergunta para o pesquisador, você fez cálculo de amostra? Ai, não! Então não dá para saber se isso é dos seus dados ou é padrão que você não conseguiu pegar. Ah, não, eu fiz cálculo de amostra. Ah, então deve ser algo dos seus dados. Então não dá para saber se reproduz na população. Entendeu como é a manha? Pronto, fiz uma análise inteira com vocês. Posso fazer uma pergunta? Claro. Ali, no caso, a concentração, por exemplo, era categórica e o B vai ser a diferença entre as categorias. Se eu tivesse uma variável contínua na minha equação, a leitura seria igual ou... Não. Aí por exemplo, se você colocar idade das pessoas, a cada 1 ano de idade... Seria igual a regressão linear. É a regressão linear. Isso é uma regressão linear. Tá. Você interpreta igual a regressão linear. Por isso que entra a ideia da função de ligação. Quando eu faço, eu vou escolher distribuição gama com função de ligação, por exemplo, linear, eu interpreto igual a regressão linear. Quando eu coloco função de ligação log, eu vou interpretar igual uma regressão logística. Então eu posso fazer essa mesma regressão linear com regressão log, com ligação log, se eu quiser interpretar em probabilidade. Mesmo se o y for contínuo, eu faço Mesmo se o y log for e eu contínuo. interpreto como um preditor, as Isso. variáveis como preditores. Isso. Só que fica esquisito, né? Então quando o seu y é contínuo, o melhor é deixar a função de ligação linear, caso dele. Quando ele for categórico, você deixa a função log, como se fosse logística. Tá? Esse é o sentido da função de ligação. Porque esse modelo é tão generalizado que você pode escolher como você quer interpretar os dados. Eu quero interpretar como regressão linear ou como regressão logística. Aí você vê o que faz mais sentido. Tá? E para fazer em bloco, dá para colocar 2 dependentes ali ou é outro lugar? Não. Você vê que só tem espaço para uma dependente, né? Então, não dá. Então, se eu tiver um bloco, o que eu tenho que fazer? Faço o bloco, separo o bloco, rodo uma fatorial, e pego o fator e coloco lá. Tá? No GE no SPSS não dá para fazer isso, no R dá. No R você monta o bloco. Porque aí, você viu que ele só tem 5 tipos de matriz de covariância? Quando é bloco, tem outros tipos de matriz. E aí ele não tem, né? Então ele fica travado. Tá? Essa é a limitação do software, não é que não dá para fazer. Tá? Vou dar uma outra dica para vocês. Por exemplo, eu tenho um Y contínuo, que é meio esquisito. Tá? Eu não sei se é normal, não sei se... Por exemplo, eu fiz teste de normalidade, ele não deu normal. Mas aí eu faço histograma... Aí eu acho que é gama, mas como é que eu testo se uma distribuição é gama? Sem fazer um modelo. Né?
eu posso fazer um qqplot para gama. O qqplot não vale só para normal, vale para qualquer distribuição que eu queira. Tá? Então, por exemplo, se eu entrar aqui, naquela mesma tabela que eu testei o resíduo, ó, aqui, descritivos, qqplot. Aí, em vez de pôr o resíduo, eu vou pôr a minha própria variável, velocidade. Tá? Eu quero saber se a velocidade é normal, tem distribuição normal. Beleza, roda. É uma coisa que você pode até fazer primeiro, se você quiser. Tá uma carinha, só os dados extremos ali em cima, mas parece que em média é normal. Será que ela tem distribuição gama, fica melhor? Adere mais? Você vai lá de novo, né? Você vai lá de novo, ó, volta aqui no qqplot e troca aqui, ó, de normal. Olha quantas distribuições tem, tem um monte. Aí eu troco para gama. Aqui, ó, gama. Aí você roda de novo, ele vai dar o grafiquinho da gama. Já está mais distante, né? Ficou mais parecidinha com a normal. Esse é um jeito. Tem todas as distribuições lá. Tá? Será que ela é aqui quadrado? Você já ficou ruim com a gama, imagina aqui quadrado. Né? Aí você bota só de alegria. Porque o objetivo é esse, alegria. Aí você olha aqui, ó. Tem aqui quadrado. Tem um monte de distribuição, ó. Você pode estudar todas elas. Aqui square. Né? Na aula de inferência bayesiana a gente vai voltar muito aqui. Nem tem linha, olha lá, não tem nada, nada a ver, tá? Então você vê que ele testa a distribuição mesmo. Bom? Então se você está em dúvida, às vezes fazer uma própria distribuição do y já dá uma ideia. É assim que o estatístico faz, e é assim que vocês podem fazer. Você vê que é mais tranquilo? Você faz uma pausa, toma um café, medita, conversa com um, volta. É a vida, por isso que você vai no e-mail lá, os caras tudo tranquilo. Ele sai, tá no café, porque ele tá trabalhando no café, porque ele tá lá pensando, fala, aí tem uma lousa, tudo tem lousa lá, tem sempre uma lousa, ele fica rabiscando, ele medita no café, oi, e aí rabisca um pouco, volta pra sala, programa mais um pouco. Porque antes a gente ficava se culpando que o dado não era normal. Isso, acabou. Não precisa de coaching, cocriar nada, é só estudar. Não precisa cocriar nada, é só estudar. Tá? Então, eu estou apresentando isso para vocês para mostrar que é uma coisa que tem que ser construída com o tempo. Não é para você fazer uma tarde, bate e pronto. Tá? Se você já desenha o seu estudo, já tem o cálculo de amostra, já vai pensando nisso, né? Você vai fazendo aos pouquinhos, sua vida fica mais tranquila, você para de ver série, porque é uma coisa mais divertida, com certeza. Né? E além disso, que eu acho que é fundamental, você sabe o que está acontecendo. Sabe? Você sabe exatamente o que está acontecendo, não tem segredo mais para você aqui. Tá? Por exemplo, se você especificou a matriz de covariância errada, o erro é seu. E você sabe porque você errou. Sabe? Você sabe, entendeu? Tudo agora você tem controle, fica muito mais fácil. Sabe? Então, esse é o jeito de análise de dados científica que a gente tem hoje. Eu tenho uma ideia de um pouco mais daqui a 2 anos fazer o curso 3. Né? O que vai ser o curso 3? Exatamente o que eu fiz hoje. Isso é uma ideia, só que eu apresentei. Quem vai apresentar? Vocês. Eu não dou mais aula, o curso 3 não dá aula. Tá? Você tem que ter feito 1 e o 2. É você dar essa aula. Do seu problema. Meu problema é esse, apresento o problema, abre, minha função é essa, equação, papapá, e decidi minha matriz de covariância assim, por causa de A, B e C, roda aí, vê o que deu, a gente dá uns palpites, né? Podia trocar aqui, tal, faz. Aí, tipo, ela apresentou hoje. Acabou a apresentação, na semana seguinte vem ela vai pro final da fila. E aí, todo mundo apresenta, depois ela volta e faz as modificações, e aí todo mundo escreve. A gente faz um treino de escrever os resultados. E aí não tem prova. A prova é você submeter o artigo. Se passou, submeteu o artigo, passou, senão não. É isso. Mas para isso tem que desenvolver esse racional, né? Isso que leva tempo. E aquela apresentação em inglês que você falou que ia fazer? Então, está dentro do curso 3. A ideia, o modelo que eu fiz no Canadá, eu passei um tempo no Canadá, né? Eu dei aula no Universidade de Toronto. E lá eles tinham um modelo muito legal, assim, que eu copiei de propósito. E dei crédito, mas eu copio. Que é assim, o aluno apresenta, discute os dados, faz o modelo, escreve o artigo, depois ele submete, aí ele tem que transformar a apresentação dele, do artigo, em 10 minutos. Tem um treino para isso. Como você transformar em slide e tal. E no final ele apresenta em 10 minutos em inglês, como se fosse um congresso. E dá para fazer isso tudo numa disciplina, desde que vocês tenham sido treinados a pensar desse jeito. Entendeu que é muito difícil, é muito diferente do pessoal do curso 1? Esse é o problema. Por isso que o curso 1 é um curso de graduação, entendeu? Uma coisa meio de graduação. Aqui é ciência mesmo, esse é um curso de pós. O outro não, o outro é meio conversa. Mas aí você faz o 1 num semestre, o 2 no outro, aí o outro semestre... O 3 vai bater o 1 e o 3.
É porque eu treino um grupinho menor, né? E aí é só uma vez por semana. Duas vezes é mais tranquilo mesmo, uma discussão. Vira uma reunião de grupo qualificada. Isso. Sabe? Que não é essa reunião de grupo apresentar aí. Não. Você já sabe como você vai apresentar. É assim. Vem apresentar. Não, sem slide. Lousa, programa, abre, roda. Você já sabe rodar, já sabe fazer tudo. Não tem desculpa. Então eu não quero ver um slide. É isso. Só no final. Você apresenta tudo e você apresenta nos slides. Tá? É assim a informação científica que tem que ser. Por isso que o curso 1 é um curso de graduação. Eu quero jogar com a graduação. E começar o curso 1 como sendo esse. Aí o couro come, aí fica legal. Você percebe o ganho que você tem? Sim. Em geral, isso aqui é um curso de gerência de projeto. Sabe, você pega esses cursos da GV e tal, custa 40, 50 mil reais um curso para aprender a fazer isso. Então você já vai sair sabendo fazer isso. O que vai faltar? Você tem que saber programar um pouco melhor. Porque não dá tempo de dar aula de programação. Né? Se você conseguir implementar isso em programação, você pode pegar qualquer vaga de gerente de projeto, indústria farmacêutica, qualquer área que você tiver interesse. Porque eu quero que vocês arrumem um emprego e sejam felizes. Né? Não fazer academia só para quem quer ser infeliz. Né? Então, por isso que muitos de vocês acabam dando certo. Né? Atendendo o mercado. Né? Vira um instrumento de capital. Uma putinha do mercado. Né? Muito bem. Gostaram? Tem uma base melhor, né? Agora, tá? Então, a gente volta na semana que vem. Na semana que vem eu vou falar sobre as funções de ligação e já vou começar um pouquinho do GNN. Aquela coisa de fator aleatório e tal. Aí eu explico o GNN e a gente faz outro exemplo. E aí vai indo nisso. Tá? Então, beleza. Terça. Vai ter aula de inglês agora. Aqui? Há uma hora. Ah,